Congresso Nacional, centro vital das decisões políticas mais importantes do país. O futuro da questão ambiental no Brasil passa por aqui. Esse é o ponto de partida de uma viagem que nos leva a 5 anos atrás, quando começou a ser produzido o programa Ecosenado. Eu, André Luiz Rego e César Mendes, vamos relembrar os melhores momentos deste programa que garantiu um espaço privilegiado na TV Senado para questões de sustentabilidade e preservação ambiental em meio à pauta legislativa. Com vocês agora, a 100ª edição do Ecosenado. A história do Ecosenado começa em 2006, primeiro com um programa piloto dedicado à permacultura. Depois, com uma viagem pelo estado do Ceará, onde mostramos a preservação da caatinga, o combate à grilagem de terras nas dunas de Quixaba, um enclave de Mata Atlântica em pleno semiárido nordestino, em Guaramiranga, e as esculturais falésias de Beberibe. Nós viemos até aqui conhecer um projeto piloto da Superintendência Estadual do Meio Ambiente. É um projeto que envolve a colocação de placas de sinalização e comunicação e também colocação de mobiliário. Todo esse aparato orienta o visitante que vem aqui conhecer esse visual magnífico das falésias do litoral do Ceará. Fomos também ao Paraná, onde visitamos o Parque Estadual de Vila Velha, uma das mais antigas unidades de conservação do país. E conhecemos as soluções adotadas no transporte urbano de Curitiba, além do bem-sucedido programa de separação de lixo da capital paranaense. A impressão que a gente tem logo ao chegar é de que está entrando numa linha de montagem. São quantas pessoas trabalhando aqui, seu Alfredo? E o que elas estão fazendo exatamente agora? Essa unidade tem 68 funcionários. Que eles fazem a separação e vai para as baias. Conforme as baias estão cheias, vem o pessoal da prensa, pega, faz a prensagem lá. E lá eles amarram e fazem o fardo. Se você pegar 5 toneladas de bauxita, você aproveita uma. Você reciclando o alumínio, você é 100% reciclagem. Em 2007, o Ecosenado seguiu os passos da Comissão de Mudanças Climáticas. Instalada no dia 13 de março, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas buscou as informações que colocam o Brasil na trilha do aquecimento global. Foram mais de 100 horas de reuniões, visitas e audiências, 31 encontros de trabalho e mais de 80 especialistas ouvidos. Nas audiências públicas realizadas em Brasília, a comissão discutiu temas ligados às mudanças climáticas, soluções para a matriz energética brasileira, poluição industrial, a destruição do cerrado, comprometimento das nascentes de água, produção e reciclagem de lixo, desertificação, desmatamento da Amazônia. Diante de um cenário tão sério, que é esse cenário do aquecimento global, diante de todos esses desafios que estão nos chegando, que é a questão ambiental, que é uma questão urgente hoje para o Brasil e para o mundo, essencialmente para o Brasil, que dispõe dessa diversidade de ecossistemas, então a TV Senado está cumprindo o seu papel quando faz esse programa Ecosenado. No Rio de Janeiro, conferimos a diversidade de espécies vegetais da Floresta da Tijuca. Estamos aqui diante de uma grande figueira com raízes tabulares. É a chamada figueira roxa. Ela é do Brasil, da Mata Atlântica. E na Paraíba, registramos a luta pela sobrevivência dos índios potiguaras. Na aldeia Três Rios, eles se dedicam à cata do caranguejo. A poluição gerada pelas usinas de cana-de-açúcar e o desmatamento de áreas de manguezal vem diminuindo a oferta do crustáceo. Os problemas da pesca predatória da lagosta foram tema de um programa gravado na comunidade de pescadores da Prainha do Canto Verde, no litoral do Ceará. Meu nome é José Alberto de Lima Ribeiro, conhecido como Beto, nativo da Prainha do Canto Verde e pescador de lagosta e liderança comunitária. O que está acontecendo hoje é que quando a gente vai para o mar, a gente não consegue trazer o volume de lagosta que a gente necessita para sustentar a nossa família e
manter a nossa embarcação por conta da pesca predatória, utilizando principalmente o mergulho. Eu nunca tinha dado entrevista para ninguém, mas o colega me pediu, aí eu vim e estou achando bom contar a entrevista para o Consenado. Consenado. A minha língua não dá para dizer não, mas chega parecido. Na base de estudos do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, vimos a importância da pesquisa para a preservação da biodiversidade. É uma cobra-papagaio, ela está se alimentando de uma ipsoboas. E essa rã, na verdade, ela solta uma toxina, né, que é repugnante. Então, na verdade, ela vai soltar esse animal daqui a pouco. Ela já está fazendo isso, ela já está tentando soltar já. Depois de muita luta, a rã consegue finalmente fugir. E aí quem dá o bote é a professora. No Rio Solimões, no Amazonas, visitamos um projeto piloto de geração de energia por biomassa em pequenas comunidades ribeirinhas. Depois de conhecermos a comunidade de São Francisco do Parauá, na margem do Rio Solimões, andamos mais meia hora de barco até outra comunidade ribeirinha, conhecida como Divino Espírito Santo, nas margens do Lago do Cururu. Lá está sendo implantado outro projeto de geração de energia por biomassa. Eu gostaria de dizer da minha grata satisfação de saber da existência de um programa com essa conotação, né, que é o Ecosenado. Um programa que mostra que o poder público, através dos seus representantes, está preocupado com a questão ambiental, está preocupado em descobrir iniciativas que estão emanando da sociedade, de suas diferentes instituições, e que, ao receber essas informações, com certeza servirá de base para que as políticas cheguem efetivamente àqueles que esperam os resultados dessas políticas. No início de 2008, o programa foi até o Vale dos Dinossauros, no interior da Paraíba, para mostrar a luta pela preservação de um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. É fabuloso, né? Como vale, a gente fica muito triste por conta do desprezo das autoridades, que na minha mão como exemplo, lixo e o rio não está sendo desviado, não está sendo protegido pelos governantes, né? A tendência é se desaparecer para o futuro. Na Praia do Forte, no litoral da Bahia, a equipe do Ecosenado viu de perto o trabalho de proteção das tartarugas marinhas, realizado pelo Projeto Tamar. Depois de andar apenas 5 minutos, localizamos uma grande tartaruga cabeçuda na areia. Ela tinha começado a colocar os ovos, um processo que dura cerca de 10 minutos. Durante este tempo, a tartaruga fica completamente vulnerável. Indiferente à nossa presença, a tartaruga bota mais de 100 ovos em um buraco na areia. Depois, tampa pacientemente o ninho e volta, sem pressa, para o mar. Em Brasília, o Ecosenado comemorou os 25 anos de presença brasileira na Antártica. E os 20 anos da Constituição Brasileira, divisor de águas da questão ambiental no país. A Constituição Federal é um marco muito importante para a conservação ambiental no Brasil. Só pode-se dizer que o Brasil ganhou uma política ambiental a partir de 88. Naquela ocasião não se tinha um modelo. E eu acho que a Constituição brasileira foi muito inovadora. E nesses últimos 20 anos, muitas constituições tratam da matéria de meio ambiente, o que não ocorria. Declaro promulgada o documento da liberdade. Ainda em 2008, vimos o grande potencial da energia eólica, visitando usinas recentemente instaladas no Ceará. Em parceria com a Marinha, o Ecosenado chegou ao pedaço mais distante do Brasil, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, localizado a 1.100 quilômetros da costa brasileira.
E assim nos despedimos do arquipélago de São Pedro e São Paulo, pequeno pedaço do país encravado na imensidão do Oceano Atlântico e que pouco a pouco os brasileiros passam a conhecer. A partir de agora, serão mais 3 dias a bordo do Graúna, navio de patrulha da Marinha que nos levará até o continente. Nós estamos na construção de uma sociedade onde o verde passa a ser algo fundamental para todos nós. E eu percebo isso no Ecosenado, quando ele passa a mostrar exemplos importantes, quando ele passa a tratar de assuntos fundamentais com a linguagem simples, porque isso para mim é fundamental. E estarmos na 100ª edição do Ecosenado aumenta a responsabilidade de que o tema continue sendo abordado e com a densidade que exige numa TV pública, para que os assuntos que nem sempre podem ser aprofundados nos canais abertos, eles possam ser aprofundados com o olhar de uma casa legislativa. No ano de 2009, dedicamos uma edição do programa, no Dia do Índio, à discussão de uma política de gestão ambiental nas terras indígenas brasileiras. A ciência arqueológica demonstra que a ocupação indígena no Brasil remonta, no mínimo, a 13 mil anos, no caso da Amazônia especificamente. 13 mil anos de ocupação, né? A floresta amazônica não foi destruída ao longo de 13 mil anos. O Ecosenado foi ao oeste do Paraná para conhecer as diversas ações do programa Cultivando Água Boa, que promove o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental nos municípios vizinhos à represa de Itaipu. Conhecemos também um programa voltado para a proteção de diversas espécies de carnívoros do Parque Nacional do Iguaçu, em especial o maior de todos eles, a onça-pintada. Ainda no sul do país, fomos ao Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, o lugar mais frio do Brasil. Habitat do puma, ou onça parda, o parque é também um dos últimos redutos de mata de araucária em nosso país. Nós ainda viemos até a porção sul do Parque Nacional de São Joaquim e é aqui que a gente termina esta edição do Ecosenado, com a magnífica visão do Cânion das Laranjeiras. Em Ananindeua, no Pará, a equipe do Ecosenado esteve no Centro Nacional de Primatas, referência internacional no desenvolvimento de vacinas. Vimos também como funciona a criação de animais silvestres em cativeiro, com autorização do IBAMA. Assim que nascem, os filhotes já começam a ter contato com os criadores. Uma cirurgia rápida, eles recebem um chip de identificação. Assim, o animal ganha 2 números. O primeiro identifica que a cobra é uma espécie brasileira e o segundo é um registro único, o número de identidade do animal. Criadores sérios contribuem e muito para a fiscalização. Os outros, quem está à margem da lei, é caso de polícia. É possível comprar um animal silvestre legalmente, sem estar contribuindo para a destruição da natureza ou estar contribuindo com o tráfico de animais. Muito importante essa iniciativa da TV Senado em ter esse programa Ecosenado no sentido de socializar as informações científicas produzidas nas instituições de uma maneira geral. No caso do INPA, com 52 anos produzindo informações sobre a Amazônia, ficamos extremamente felizes em interagir, pois isso permite a socialização da informação que temos produzido para os formuladores de políticas, para os tomadores de decisão e para a sociedade de uma maneira geral. No início de 2010, visitamos o Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais. Lá conhecemos as canelas de ema gigantes,
árvores centenárias com até 8 metros de altura que só ocorrem naquela região do estado de Minas Gerais. Vimos também o problema da desertificação na região do Canindé, no Ceará, e o que está sendo feito para reverter este grave problema. No Senado, tramita desde 2007 um projeto que estabelece a Política Nacional de Combate à Desertificação. De autoria do senador Inácio Arruda, a proposta lista mais de 20 iniciativas que o poder público deve tomar para o enfrentamento do problema. É um trabalho de proteger, de recuperar e de obrigar o governo a essa responsabilidade. No Rio Grande do Sul, investigamos o trabalho de despoluição do rio Guaíba. O passeio revela belezas e sérios problemas ambientais. A área de preservação do Delta do Jacuí é densamente povoada. Nas margens, o reflexo da disparidade social. De um lado, barracos e lixo depositado a céu aberto. De outro, casas de veraneio. Na região metropolitana de Belo Horizonte, fomos a Brumadinho visitar o Instituto Inhotim, caso único no Brasil de integração entre natureza, jardim botânico e arte contemporânea. E numa visita ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, conhecemos um pouco da história do mais antigo jardim botânico do país, cuja origem remonta aos tempos do Brasil colônia. O foco do jardim também voltou muito para a flora nacional, que era muito desconhecida, né? Coisa que hoje nós vemos ao passear pelo parque, nós temos a região amazônica, nós temos a região da Restinga, nós temos vegetação de cerrado. Então o jardim também, em microescala, começou a representar e valorizar a flora nacional. E agora, e cada vez mais, o compromisso com a agenda ambiental. No Senado, acompanhamos o seminário Copa Sustentável, que discutiu ações de sustentabilidade para a Copa de 2014 no Brasil, entre elas os estádios solares. Um estádio, pela própria característica construtiva dele, normalmente ele é muito adequado, ele é muito ensolarado, tem muitas superfícies com uma inclinação ótima para receber as placas de maneira integrada, então elas passam a fazer parte da fachada, do telhado desse estádio. Não é simplesmente um conjunto de placas jogado em cima de uma cobertura. Tem uma integração arquitetônica, porque os estádios são um ícone, eles têm uma imagem, uma vitrine muito importante. Conhecemos ainda as tecnologias sociais, procedimentos que unem técnicas milenares com os avanços mais recentes da ciência, buscando melhorar a qualidade de vida da população, preservando os recursos naturais do planeta. Soluções, em geral, tão simples e baratas, e ao mesmo tempo tão práticas, que surpreendem. Por exemplo, o processo de tratamento da água com energia solar. A água colocada em garrafa PET, né, e exposta ao sol. Então, nós temos aí já trabalhos científicos de que águas bastante contaminadas, né, com coliformes fecais, após 5 horas, né, na nossa região aqui, de exposição, ela leva-se ao laboratório e não tem mais problema de contaminação alguma. Quer dizer, uma estrutura como essa aqui, basta o sujeito ter o telhado de casa e algumas garrafas PET que ele pode estar fazendo essa purificação da água. Exatamente. Evitar aí, né, a diarreia, enfim, todos aqueles organismos que causam problema para a saúde. Acho que o grande desafio da modernidade é compatibilizar os interesses do progresso econômico com a inadiável necessidade de preservação ambiental. A questão ambiental e a questão da sustentabilidade é uma questão que precisa estar na pauta dos brasileiros. E só entrará na pauta dos brasileiros na hora que, de fato, os meios de comunicação puderem dar importância a esse trabalho. Então, parabéns ao Senado, parabéns à TV Senado por essa realização. Que nós possamos continuar nessa linha, quem sabe, fazendo no próximo ano mais 100 programas semelhantes aos que foram feitos neste ano.
Nós esperamos que este seja apenas o começo de uma longa história e que venham outras 100 edições do Ecocenado. Afinal, sustentabilidade, preservação ambiental e cidadania plena caminham juntas no século XXI. Você, telespectador, continue participando do nosso programa em 2011. Você pode enviar um comentário ou sugestão pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo formulário disponível na internet. A gente tem um encontro marcado em 2011. Até lá!